Nós lemos aqui Daniel capítulo 6, e nós vemos aqui que esse capítulo 6 de Daniel, ele apresenta um cenário de um homem de Deus, um jovem chamado Daniel, que se destacava no seu meio, que era diferenciado, que vivia num ambiente difícil, porque estava na Babilônia, mas o ambiente não fazia Daniel, o ambiente não contaminava Daniel. Daniel estava se destacando em um império que não era o seu, em uma geografia que não era a sua, em um ambiente que não era o ambiente favorável ao que Daniel acreditava e cria. Mas aí Daniel, por se posicionar, você viu que o texto mostra que algumas pessoas se levantaram com inveja política, religiosa na direção desse jovem, que simplesmente respondeu a isso que se levantou na sua direção, com uma postura, irmãos, que eu e você precisamos num tempo como esse. O que a gente pode e deve aprender com essa história? Daniel, ele responde ao que vem na sua direção de um jeito diferente. Daniel se posiciona de um jeito diferente. Daniel, ele se mantém ali, ele entende que algumas áreas da sua vida não poderiam ser negociadas. Ele entende que algumas posturas não poderiam ser diferentes, mesmo ele estando em um ambiente diferente, mesmo ele sendo confrontado como ele foi. Mas Daniel nos ensina, e que eu e você possamos aprender essa lição, sobre uma coisa muito importante nas nossas vidas: o lugar que nós habitamos. Eu não quero falar para você sobre o lugar que você mora, porque você tem um endereço, você tem um CEP, você tem uma casa que você mora, você tem um endereço que você reside. Mas eu quero falar aonde nós habitamos. Não é onde nós moramos, mas é onde nós habitamos. Existe um altar que nós precisamos consertar, que é o altar de onde nós estamos posicionados. O maior segredo de Daniel não era a sua inteligência, ainda que a Bíblia ressalva que Daniel tinha uma capacidade administrativa, intelectual, acima de todos. Daniel se destacava pela sua inteligência, pela sua forma de administrar as coisas, pela sua forma de posicionar-se, irmãos. Num tempo como esse a gente precisa de postura, a gente precisa de inteligência, a gente precisa também de saber discernir as coisas. Mas o maior segredo de Daniel não era a sua inteligência, não era a sua posição política, não era a sua influência. O maior segredo de Daniel era aonde ele habitava. O maior segredo de Daniel era o altar que ninguém via na sua vida. Porque antes de existir a cova, que foi um decreto para Daniel, existia um quarto de oração. Antes de Deus fechar a boca dos leões, Daniel já havia aberto o coração de Deus, através dos seus joelhos no chão. Nós estamos acostumados a correr para Deus quando somos jogados na cova do leão. Nós somos acostumados a correr para Deus quando as pessoas não fazem como a gente espera, ou quando nós somos encontrados no meio de uma guerra, de uma batalha. Mas Daniel nos ensina, irmãos, a um tempo urgente como esse. Daniel nos ensina que as grandes vitórias, irmãos, nascem de pequenas fidelidades, aonde os olhos das pessoas não veem, não contemplam. Grandes vitórias que são visíveis nascem em quartos que são secretos. Grandes vitórias aos olhos do mundo nascem, irmãos, em um quarto chamado andar de cima, aonde ninguém está vendo, mas Deus está lá contemplando. Nascem nos joelhos que dói e as lágrimas que descem dos olhos, quando ninguém está vendo, mas Deus está contemplando. Antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, Daniel estava no quarto orando para que Deus pudesse manifestar a sua glória e o seu poder na sua direção. Nós estamos numa geração, irmãos, que a gente quer poder, mas
sem a presença. A gente quer milagres sem intimidade. A gente quer vencer guerras e batalhas sem construir altares na nossa casa. Deus continua procurando homens e mulheres que façam da sua presença a sua melhor habitação. Sabe, o lugar que você habita não é nessa terra, é na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar para eu e você estarmos habitando. O que a gente pode aprender com essa história? O que quando a gente conserta, irmãos, nossa posição em Deus, quando a gente conserta de onde nós estamos, a Bíblia diz que nós devemos estar assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Quem já entregou a vida para Jesus precisa estar posicionado a partir desse lugar. Esse é o lugar da nossa habitação. Mas algumas coisas acontecem na nossa jornada que vão nos roubando dessa consciência, que vão, às vezes, deixando nosso coração tão duro e tão insensível para as coisas de Deus, que a gente vai perdendo esse lugar de habitação, e a gente já não mais se vê habitando na presença de Deus. A gente se vê indo para um culto como esse, a gente se vê indo para um prédio como esse, voltando para casa, mas parece que nada aconteceu, nada eu senti, nada mudei. Está na hora da gente consertar, irmãos, o altar da habitação. Está na hora da gente consertar o lugar que nós habitamos, o lugar que nós precisamos estar posicionados. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Por quê? Porque a primeira lição que a gente aprende, quando a gente conserta esse altar da habitação, que a gente não deixa as coisas roubarem o nosso coração, a gente não deixa as pessoas comprometer a nossa vida com Deus, a primeira coisa que vai produzir na nossa vida é o discernimento. Discernimento, irmãos. Diga assim comigo, discernimento. Mas diga mais forte, diga assim, discernimento. O que é discernimento, irmãos? Discernimento é a capacidade aguçada de a gente estar sensível para a voz de Deus no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das guerras. Porque a tendência é que as guerras, lutas, os conflitos, as crises roubem de nós o discernimento. Tem pessoas que não estão mais discernindo, porque a alma está abatida, a alma está aflita, o coração está angustiado, o físico está cansado, a mente vive na guerra, e aí perde-se o discernimento. Quando se perde o discernimento é o sinal de que o altar da habitação precisa de conserto, irmão. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Primeira coisa, quando a gente conserta essa área da nossa vida, de estarmos posicionados em Deus, sabermos quem nós somos, sabermos aonde nós estamos, isso produz discernimento para a nossa vida. Se tem uma coisa que eu e você precisamos, é discernir as situações e as coisas, é termos discernimento no meio das batalhas. Verso 4 e 5 desse texto, olha o que a Bíblia diz, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo como Daniel conduzia as questões políticas do governo. Os homens ficaram sabendo que o rei Dário olhou para Daniel e disse assim: Daniel, você é um jovem talentoso, você tem uma coisa diferente em você. Quem já teve o privilégio, a oportunidade de conhecer alguém que olha para você e diz assim: rapaz, você tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente em você, tem um brilho diferente, você fala diferente, você pensa diferente. Aí a pessoa termina perguntando o quê? Você é crente? Daniel estava assim. O rei Dário diz assim: Daniel, você está se destacando, eu quero levantar você como o líder dos líderes. E aí, meu irmão, acontece o que ainda continua acontecendo hoje. Nem todos aceitam, nem todos olham com bons olhos, nem todos são a favor de uma decisão que veio do rei, dizendo assim: entre todos vocês, eu escolhi Daniel. Por quê? Porque eu vejo o potencial, eu vejo que ele é capaz, eu vejo que ele tem uma intelectualidade, eu vejo que ele tem uma postura, eu vejo que ele é fiel, tem compromisso, então ele vai ser o líder de vocês. E aí os olhos das pessoas não foram bons para essa decisão. O que é que eles fizeram? Fizeram uma reunião, dizendo assim: ó, vamos encontrar uma falha nesse Daniel, que está querendo agora ser o cara, que está pensando que é melhor do que a gente. Vamos encontrar uma falha e a gente vai derrubar ele.
E aí passa-se os dias, passa-se as semanas, e o texto vai dizer que eles não encontraram falha nenhuma no jovem chamado Daniel, quanto à área política, administrativa, a área de liderança. E eles disseram assim, então a gente vai ter que partir para a área da fé de Daniel. Vamos ter que encontrar uma falha quando ele se trata com o Deus dele. E aí eles vão lá para o rei e dizem assim: rei, o senhor é rei, o senhor é acima de todos e tudo. Nós pensamos aqui melhor, eu acho que o senhor deveria fazer um decreto, 30 dias, quem for pego orando para qualquer um Deus, para qualquer outra pessoa que não seja para o Senhor, meu rei, eu acho que o senhor deveria jogar essa pessoa na cova dos leões. O rei disse: uau, gostei dessa ideia, está selado. Fez o decreto, assinou o decreto. Mas entenda, irmãos, começa-se a surgir uma batalha na direção do jovem Daniel. Ei, escute isso, você que está aqui nessa noite. Daniel era um homem de Deus, um jovem de Deus, um jovem fiel a Deus, um jovem devoto ao Senhor, orava 3 vezes por dia, todos os dias, domingo a domingo, irmãos, mas enfrentou batalha. Pergunta essa pessoa assim: quem você está pensando que é, para não enfrentar uma guerra e uma luta? Vai lá, pergunta a elas assim: ei, quem você acha que é, que não aguenta sofrer uma pressãozinha, não aguenta sofrer uma luta, não aguenta sofrer? Ei, em nome de Jesus, irmão, está aqui na Bíblia, Deus não nos poupa das lutas, das guerras, mas Deus está conosco nas batalhas, nas lutas. Daniel sabia onde ele habitava, não era onde ele morava, irmãos, em nome de Jesus. Mais importante do que o endereço que é a sua casa, é a habitação da sua vida com Deus. Porque endereço se muda, casa se muda, mas o lugar da presença de Deus não pode mudar jamais. Daniel sabia onde ele habitava. Então a batalha de Daniel nesse capítulo veio direta para provar a sua fé, para provar o seu discurso de um homem que confia em Deus, um homem que crê em Deus. Então vai lá, vamos botar a prova. Não acho que é diferente hoje. As batalhas, as lutas são as mesmas. Vem para provar a nossa fé, para provar a nossa habitação. Então, diante de uma conspiração de inveja e um decreto do rei, uma batalha contra a fé, porque o rei vai lá, assina, dá o decreto e diz: quem for pego orando, fique sabendo todos aqui, quem for pego orando para qualquer um Deus, que não seja para o rei, vai ser jogado na cova dos leões. A cova dos leões, irmãos, era a punição para as piores pessoas. Era uma sentença, era uma sentença de morte, era uma cadeira elétrica de hoje, era uma injeção letal, porque ninguém saía vivo. Quem era jogado na cova dos leões, ninguém saía vivo de lá. Então Daniel foi cercado por homens que estavam lutando para derrubá-lo. Tentaram destruí-lo usando a própria fidelidade de Daniel. Porque normalmente é assim, o diabo vai tentar destruir você, a sua família, vai tentar destruir os propósitos de Deus, usando da sua fidelidade para com Deus. Mesmo assim, Daniel não reagiu de forma diferente, não entrou em pânico, não negociou princípios. Então a gente precisa aprender que quem permanece na presença enxerga além da circunstância. O que é discernimento? É enxergar além das circunstâncias, é enxergar o que está por trás da situação, é enxergar o que vem em cima na região espiritual de algo que está acontecendo no mundo físico. Discernimento, diga assim: eu preciso de mais discernimento. Peça ao Senhor, irmão. Quando Deus visitou Salomão e disse: Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Salomão não pediu dinheiro, Salomão pediu sabedoria, discernimento. É isso que nós precisamos. Jesus era dotado dessa sabedoria. Ele discernia os pensamentos das pessoas. Que poderoso isso.
Ah, mas isso é só para o Senhor. Não é só para o Senhor. Daniel possuía isso, Salomão possuía isso. Então eu e você também devemos e podemos possuir isso através da presença de Deus na nossa vida. Vamos discernir as situações. A presença de Deus aguça a percepção espiritual das nossas vidas. Ei, meu irmão e minha irmã, quem vive distante de Deus reage de forma emocional, que às vezes lá na frente a gente se arrepende. Mas quem habita em Deus não reage, responde de forma espiritual. Então nós precisamos, num tempo como esse, parar de reagir demais e começar a responder mais às situações. Você que está aqui nessa noite, será que você só anda reagindo aos estímulos que chegam até você? Ou você anda respondendo às situações que chegam a você? Daniel, ele não reagiu, Daniel respondeu. Como ele respondeu? Quando Daniel ficou sabendo do que o rei tinha decretado, sabe o que Daniel fez? Ele não reagiu. Se ele fosse reagir, ele ia ficar louco, ia dizer: e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso mais orar, eu não posso mais, e agora se alguém me pegar orando, eu vou ser morto. Daniel não reagiu, Daniel respondeu. Talvez seja isso para mudar a chave, talvez seja isso para mudar a ambiência, talvez seja isso que está faltando para acontecer algo na nossa vida. Daniel responde. Como ele responde? Daniel sobe no seu quarto e Daniel vai orar ao Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós não podemos, irmãos, conviver com o altar da habitação quebrado da nossa vida. Nós não podemos, irmãos, conviver, sermos pessoas que apenas reagem às situações, que apenas reagem às pessoas, que apenas reagem. Não, a gente precisa de sabedoria para responder. A gente precisa de discernimento para responder. Nós precisamos ser essa igreja que responde para uma cidade. Nós precisamos ser essa igreja que não é uma igreja que reage à economia, à política. É uma igreja que responde ao mundo corrompido, que responde ao mundo sem esperança. Onde está essa igreja? Está aqui, amém? Está aí do seu lado, está aí. Você é essa igreja, você é essa família, amém ou não? Você é essa pessoa que Deus quer levantar nesse tempo. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, mano? Que tal você começar a responder na sua casa, em vez de você reagir, você responder? Quantas crises, quantos conflitos a gente não vive dentro da nossa casa? Às vezes essa situação que Daniel viveu fora, a gente vive dentro da nossa casa. Às vezes a gente vive dentro da nossa igreja. Pessoas que se levantam, que olham assim, olham assado, que fazem determinado tipo de comentário, e a gente é pego reagindo. Deus não nos chamou para reagir, Deus nos chamou para responder, amém? Amém ou não? Como é que você pode responder? Como é que você deve responder? Responda como Daniel. Sabe o que a gente aprende? Quando a gente conserta essa área da nossa vida de habitação, a gente responde, a gente produz uma paz no meio do caos. Como eu posso responder? Com a paz no meio da guerra. Responda fazendo diferente. Daniel, ele poderia reagir. Ele poderia chegar para o rei e dizer um absurdo: então eu vou embora daqui, não vou servir mais ao Senhor. Mas o texto diz que Daniel sobe para o seu quarto, lugar de costume, onde ele sempre estava orando, buscando a presença de Deus. Verso 10 diz que Daniel vai ao andar de cima, se ajoelha, abre as janelas. Ele não faz nada escondido, porque ele podia fechar a janela, dizer assim: eu estou com medo, eu vou orar escondido, eu não vou mais fazer assim, eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais servir desse jeito.
eu não vou mais liderar assim, eu não vou mais estar vivendo desse jeito. Não, Daniel, ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Não importa a crise, não importa a batalha, não importa a luta. Se Deus te chamou para você fazer algo, se Deus te chamou para você se posicionar assim, permaneça, porque aquele que te chamou, ele te sustenta. Aquele que te resgatou e te deu vida, ele te livra e te salva. Então, quando a gente entende a habitação das nossas vidas, a gente produz uma paz diferente, uma paz no meio da guerra, uma paz no meio do caos. O decreto foi assinado, a morte estava determinada. Quando Daniel se ajoelha para orar, ele sabia o risco que ele corria de ser morto, ser pego e ser morto. Todos estavam lá desesperado com esse decreto, mas Daniel decidiu orar, e ao andar de cima, colocar as coisas em ordem. Às vezes, irmãos, esse lugar de andar de cima, esse lugar de vida de oração, esse lugar do secreto do nosso quarto, às vezes está quebrado na nossa vida. Às vezes a gente não valoriza tanto, às vezes a gente não está mais conseguindo ir lá naquele lugar que a gente sempre esteve, de joelho, porque a gente ora e não vê mudança. Eu oro e não vejo resposta, e aí a gente vai deixando esse lugar ser quebrado, vai deixando esse lugar empoeirado, vai abandonando esse lugar de oração, porque as situações vão nos consumindo. O trabalho, as cobranças, as contas para pagar, é menino para criar, é escola, é boleto, e a gente vai sendo consumido por tantas coisas, que a gente vai abandonando esse lugar de oração. Talvez esse altar está quebrado na sua vida, talvez esse altar está quebrado no seu casamento, vocês já não oram mais. Talvez esse altar está quebrado na sua vida com os seus filhos, seus familiares. Talvez esse altar está quebrado na sua vida ministerial. Você serve a Deus sem orar. Serve a Deus sem orar, irmãos. A gente acha que as coisas de Deus são mecânicas. A gente faz porque a gente já sabe fazer. Eu já faço há 10 anos, então eu não preciso orar mais, porque eu já sei fazer. Irmãos, não vamos cair nesse engano de deixar um altar que é importantíssimo está quebrado sem conserto. Esse é o tempo de a gente consertar, amém? Esse é o tempo de a gente se reposicionar. Esse é o tempo de a gente entender a nossa habitação, o lugar da nossa habitação na presença de Deus. Eu amo essa expressão aqui da minha tradução que diz que Daniel vai ao andar de cima. Em outras traduções tem o quarto no seu terraço. Significa, irmãos, um lugar reservado, um lugar mais alto da casa, onde Daniel mantinha a sua intimidade com Deus. Era um lugar separado, era um lugar da sua intimidade. Como anda esse lugar na sua vida? Será que a sua intimidade com Deus se resume a 1h30 que você passa aqui dentro desse prédio? Será que a sua intimidade com Deus se resume a acredito que não dá 5 minutos de oração que é feita aqui nesse culto, no começo do culto, no momento de oração profética? Se a gente está deixando a nossa intimidade com Deus, irmão, se resumir a isso, nós corremos muitos riscos de apenas viver reagindo e não respondendo. E quem vive só para reagir, irmãos, acaba ferindo pessoas, acaba só distanciando pessoas, acaba criando problemas e não trazendo solução. Solução não vem de reação, solução vem de resposta. Solução não vem de reação, solução vem de resposta. Deus não te chamou para você viver reagindo. Deus te chamou para você ser a resposta para a sua família, para você ser a resposta para essa cidade, para você ser a resposta para esse mundo perdido e caído. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Meu? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo nessa noite para dar um glória a Deus? Diga assim: eu sou a resposta. Mas nem você confia nisso. Nem você confia na resposta que você carrega.
Como você quer que as pessoas confiem? Tem muita gente perdida aí fora, irmãos. Tem muita gente servindo a Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas não servia a Babilônia. Tem muita gente aí, por causa de decretos, está negando a fé, está deixando de andar com a Bíblia debaixo do braço, já não ora mais no ambiente de trabalho para as pessoas verem. Por quê? Porque se orar aqui você é demitido, e as pessoas ficam com medo, e recuam, e se calam, e se escondem. Eu não posso dizer que eu sou crente aqui na minha rua, porque vão tirar onda de mim, porque vão ficar me chacoteando. Irmãos, nós precisamos ser a resposta para esse mundo. Nós precisamos ser a resposta para a nossa família, para a nossa casa, para as pessoas que convivem conosco, cruzam o nosso caminho. Será que a gente está só reagindo às coisas? Como anda esse lugar de intimidade na sua vida? Observe o texto. Observe o texto. Porque o verso 10 diz que quando Daniel ficou sabendo, quando Daniel soube do que aconteceu, do que o rei assinou, ele foi para casa. Ele não foi para outro lugar. Ele foi para o lugar da sua intimidade com Deus. Às vezes, irmãos, a gente corre para tantos outros lugares, a gente corre para tantas outras pessoas, e a gente esquece do nosso lugar de habitação. A gente esquece do nosso socorro bem presente na hora da angústia. A gente esquece que existe um Senhor que jamais nos abandona. As pessoas podem abandonar, mas Ele permanece com você. Daniel não vai para outro lugar. Daniel vai para a sua casa. E Daniel sobe no andar de cima. E Daniel abre as janelas. E Daniel se ajoelha. E Daniel ora àquele que pode livrá-lo de todas as coisas. É que a gente confia demais nas coisas dessa terra. A gente confia demais no dinheiro do nosso bolso. A gente confia demais nas pessoas. Mas Daniel não confiava acima da sua confiança no Senhor. Observe o texto. Ele não aumentou a vida de oração por causa da crise. Agora chegou a crise, menino, vamos orar, porque o negócio está pegando, o diabo está raivoso, então vamos orar mais. Não, Daniel não aumentou, Daniel manteve a sua vida de oração. Ele apenas continuou fazendo o que sempre fazia. A sua paz não veio porque a ameaça desapareceu, não, veio porque a sua alma descansava em Deus. Ei, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tudo que o diabo quer é roubar a tua paz, e você está deixando isso acontecer. Sabe por quê? Porque você está tirando os teus olhos do lugar da habitação, e você está colocando os teus olhos na grande confusão que está ao seu redor. O diabo sabe que ele roubando a nossa paz, ele compromete a nossa fé em Deus. Mas em nome de Jesus, irmãos, a sua paz não depende das circunstâncias. A sua paz não depende da calmaria ao seu redor. A sua paz não depende da sua conta bancária. A sua paz não depende de fulano ciclano na sua vida. A sua paz não depende de ninguém. A sua paz depende da presença dele na sua vida. Enquanto o reino inteiro estava agitado, enquanto o reino inteiro, uma confusão por causa de um decreto do rei, Daniel permaneceu em paz. Eu profetizo que essa paz vai nos tomar, irmãos. Essa paz vai reinar sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre a sua casa que a paz do Senhor vai inundar os corações lá. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus no barco. Marcos capítulo 4. Foi isso que Jesus estava mostrando para os discípulos no meio daquela tempestade, enquanto ele dormia no barco. Jesus estava ensinando que a paz de quem habita no esconderijo do Altíssimo não depende das circunstâncias. Como nós precisamos aprender isso? Porque nós somos tendenciosos a quando algo sai do nosso controle, a quando a crise bate na nossa porta, a quando as contas não fecham, perde essa paz, e a gente fica louco, perde o sono,
Toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar. Toma remédio para comer, depois toma remédio para parar de comer. Irmão, a gente fica louco. E Deus dizendo: ei, conserta o altar da tua habitação. Conserta o altar da tua habitação. Crava no teu coração o lugar que você habita. Crava no teu coração a quem você pertence. Crava no teu coração a quem você serve. Crava no teu coração o que Ele é capaz de fazer. Aquele vento no barco não perturbou Jesus em momento nenhum. Por quê? Porque a paz não dependia do ambiente. Ela dependia de quem governa o coração. Sua paz não pode depender do ambiente. A sua paz depende de quem governa o teu coração. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu estou falando de habitação, irmãos. Não estou falando de visitação. Habitar é uma coisa, visitar é outra. A gente visita lugares, mas a gente habita em uma pessoa. A gente visita casas, mas a gente habita em uma pessoa. Visitar a presença de Deus não vai mudar a sua vida. Visitar um culto não vai mudar a sua realidade. Visitar uma igreja não vai mudar a situação da sua vida. Quem vive apenas visitando a presença de Deus, vive em constante instabilidade. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está angustiado, outra hora você está... Mas quem faz da presença a sua morada, encontra descanso. Sabe o que a sua alma precisa? Descanso. Sabe o que a sua mente precisa? Descanso. Descansar na presença dEle. Descanse na presença dEle. Amém? Descanse na presença dEle. Ele te trouxe nessa noite aqui para dizer isso a você. Descanse na presença dEle. Aí, pastor, agora quer dizer que eu vou viver? Eu não estou falando de... O descanso em Deus não é você viver dormindo na sua cama ou na rede da sua casa. E as pessoas dizem: menino, te levanta, vai trabalhar. Não, estou descansando em Deus, Deus vai mandar. Não, irmão, não é isso. Descanso em Deus é a confiança. É o seu coração nele. É a sua dependência nele. Isaías 26:3, a Bíblia diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti, Senhor. A paz não é a ausência de tempestade, a paz é a presença de Deus dominando o nosso coração. Deixe Deus dominar o seu coração. Deixe o Senhor dominar o seu coração, controlar o seu coração. Deixe Deus controlar o seu coração. É por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. E a mesma Bíblia diz assim: entregue o seu coração ao Senhor. Porque enquanto o seu coração estiver na sua mão, no seu controle, ele será enganoso na sua vida. Mas quando você deixa o Senhor controlar e dominar o seu coração, Ele vai guiar os seus passos. Ele vai te dar a resposta certa. E para a gente terminar, quando a gente decide consertar esse altar da intimidade, da habitação, da presença de Deus, nós vamos produzir uma firmeza nas nossas vidas. Uma firmeza mesmo no meio das pressões. Quem daqui tem vivido uma pressão na sua vida? Uma pressão na sua mente, seja uma pressão emocional, espiritual, pressão financeira, uma pressão logística, uma pressão de resultado. Você tem que produzir resultado, você tem que dar resultado na sua empresa, no seu trabalho. Vive em constante pressão. A pressão, irmãos, ela é um teste nas nossas vidas. Porque aquilo que nos pressiona, se a gente não estiver firme, nos derruba. Aquilo que nos pressiona, se a gente não estiver enraizado, vai nos arrancar do lugar que nós estamos.
Daniel sabia exatamente o preço da fidelidade. O verso 11, para a gente terminar, diz assim, que os oficiais, aqueles que tramaram, aqueles que estavam querendo derrubar Daniel, aqueles que foram para o rei dar a sugestão do decreto, olha o que diz, que eles foram à casa de Daniel. Eles não foram lá em vão, eles foram lá porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Eles sabiam que Daniel estaria ali orando. Eles sabiam que Daniel estaria ali naquele culto naquele dia. Então eles foram lá. E aí a Bíblia diz que eles foram lá como de costume. E aí, e o encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. Então Daniel sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o preço que ele corria, o risco que ele corria. Mas o texto vai dizer que ainda assim Daniel abriu as janelas. Uau! Isso é um detalhe poderoso, porque abrir as janelas é dizer para todo mundo quem eu sou em Deus. Abrir as janelas é dizer, não importa a escolha do mundo, eu tenho uma escolha. Não importa as reações do mundo, eu sou a resposta. Abrir a janela é mostrar para as pessoas que estar de joelho no chão vale mais do que estar em pé no mundo caído. Abrir as janelas é mostrar para as pessoas, ainda que o mundo diga que para você vencer, você tem que se submeter ao decreto do mundo, eu prefiro estar de joelho na presença de Deus, que me sustenta e que me livra de todas as coisas. Daniel não fechou a janela para orar escondido. Daniel abriu a janela e disse, eu estou aqui no lugar da minha habitação, no lugar da minha intimidade, no lugar onde eu sou fortalecido, no lugar onde as minhas forças são renovadas, no lugar onde a minha mente descansa, no lugar onde o meu coração está revigorado, no lugar onde eu encontro o meu propósito. Irmãos, nós não podemos estar perdidos. Nós fomos achados pelo Senhor. O mundo está perdido, mas você tem um lugar. Você tem um lugar que você habita. É um lugar aonde você pode ir qualquer hora do seu dia, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ao morrer naquela cruz, o véu que separava foi rasgado. Ou seja, ele abriu o caminho para você habitar na presença do seu Pai. Então, na hora das pressões, na hora da angústia, na hora da tormenta, corra para esse lugar. Corra para esse lugar antes de qualquer coisa. Eu tenho desenvolvido na minha vida isso. Esse lugar é um lugar que eu não posso passar um dia sem estar lá. Daniel orava 3 vezes. Mas pastor, a gente vive hoje numa logística enorme, a correria, a gente trabalha 12 horas às vezes no dia. Amém, eu sei disso. Mas você não pode abandonar esse lugar. Você não pode desvalorizar esse lugar. Daniel abriu as janelas, ou seja, nada escondido, irmão. Nada escondido aos olhos do mundo. O texto diz que ao abrir a janela, Daniel dobra os joelhos ao chão. Estava dizendo para o mundo, eu não dependo do decreto do mundo, eu dependo da voz do meu Senhor. Daniel estava dizendo para todos, eu não dependo do que o rei assina ou deixa de assinar, eu dependo daquele que coloca reis e que tira reis, que muda reinos e que estabelece o seu governo. Daniel estava dizendo, eu não dependo do que o rei tem para me oferecer, eu dependo do que o Rei dos Reis tem para fazer na minha vida. E Daniel ora, porque ele estava dizendo para o mundo, eu não faço nada sozinho. Eu não vivo sozinho. Mas pastor, as pessoas já não
já não estão mais comigo, já me abandonaram. Você não vive sozinho. Você pode estar solitário, mas sozinho jamais. Daniel disse: não tem ninguém aqui comigo, mas eu estou na presença do Senhor. Daniel não mudou os seus princípios para preservar a sua posição. Daniel não mudou a sua vida para não perder o cargo, a promoção. O rei estava para promover Daniel ao mais alto posto. Mas Daniel disse: eu prefiro perder a posição do que perder a presença. Eu prefiro perder a promoção do que perder o meu lugar de intimidade. Teria que passar 30 dias sem estar no andar de cima. Quem aguentaria? 30 dias sem orar, 30 dias sem falar com o Senhor, 30 dias sem ir para o culto. Ah, irmão, vou te dar um emprego, vou te dar uma promoção. Agora você vai trabalhar todo domingo, você vai trabalhar toda quinta-feira à noite, você vai trabalhar todo dia de IGF, você vai trabalhar. Ah, mas eu preciso dessa promoção. Aí quando você vai ver, irmão, sua fé esfriou. Quando você vai ver, os seus princípios já não é mais o mesmo. Quando você vai ver, você largou aquilo que Deus confiou a você. Conhece alguém assim? Pastor, ore para Deus abrir uma porta de emprego. A gente ora, Deus abre a porta, a pessoa vai embora e não volta mais. Daniel está nos ensinando, irmãos, que existe algo de maior valor. E a gente precisa ter sabedoria para analisar isso. A gente precisa ter cuidado e discernimento. Daniel preferiu perder o cargo, preferiu perder a promoção, do que perder a presença, do que passar dias sem estar orando, sem estar lá no lugar de intimidade, sem estar renovando as suas forças. Não permita isso acontecer na sua vida. Você está comigo aqui? O segredo da firmeza não está na nossa força, que às vezes a gente acha que a gente é forte demais, e a gente vai entender depois que a gente não é forte coisa nenhuma. Às vezes a gente acha que a gente é a pessoa, é o cara. Não, minha fé está consolidada, está firmada. Irmão, basta só uma guerra, basta só uma batalha daqueles níveis mais profundos, e a gente vai perceber que a gente não estava tão firme assim. A nossa firmeza não vem da nossa força. Nossa firmeza vem da nossa profundidade na presença de Deus, nas nossas raízes. Quanto mais profunda a raiz, mais forte é a árvore. É por isso que Jesus diz em João 15: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim, nada vocês podem fazer. Quem permanece, produz fruto. Quem permanece, suporta o vento. Quem permanece, vence as crises. Expressões da vida apenas revelam onde a sua alma está enraizada. As lutas apenas vão dizer para nós onde nós estamos habitando. É por isso que o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele, apenas nele, eu confiarei. Você pode aplaudir a esse Deus? Aleluia! A maior tragédia de uma igreja, irmãos, não é a oposição do mundo, porque o mundo sempre será um opositor da igreja, porque a Bíblia diz que trevas e luz não se misturam. Mas a maior tragédia de uma igreja é a ausência da presença de Deus. A maior tragédia de um crente é a falta de intimidade com a presença. É você não saber o lugar da sua habitação. E esse é o tempo que o Senhor quer que eu e você possamos consertar essa área da nossa vida. Primeira coisa é reconhecer: eu não estou orando como eu deveria,
Eu não estou dependendo como eu deveria. Eu não estou descansando como eu poderia. Eu não estou me comprometendo como eu poderia estar. Eu não estou me envolvendo como eu deveria estar. Eu não estou servindo como eu poderia estar servindo. E o Senhor nos chama para reposicionar. Porque esse é o tempo, amém? Esse é o tempo que eu e você precisamos reposicionar a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Essa história vai terminar dizendo que naquele dia em que aqueles homens pegam Daniel no flagra, eles vão lá para o rei e dizem: olha, meu rei Dário, o senhor lembra do decreto que o senhor deu? Lembro. O senhor lembra do que o senhor disse, que quem descumprisse o que aconteceria? Lembro. Então, o teu servo, Daniel, aquele que o senhor disse que ia promover, aquele que o senhor disse que era acima da média, aquele que o senhor disse que era uma inteligência e ele ia ocupar o cargo maior, ele está desobedecendo o teu decreto. Como é que o senhor vai permitir isso? A Bíblia diz que o rei se entristece, sabe por quê? Porque o rei gostava de Daniel, o rei tinha admiração por Daniel, o rei entendia que Daniel servia a um Deus que era todo poderoso, o rei admirava a fé de Daniel, mas existia um decreto que não poderia ser negado, e aquele rei, ele sofre. A Bíblia vai dizer que o rei fez um jejum para tomar uma decisão, irmãos. Um ímpio foi inspirado por um servo de Deus. Ei, em nome de Jesus, você carrega essa unção, você carrega essa unção, você carrega essa unção. Inspirar um mundo perdido, pessoas, através da sua fé. Não negocie a sua fé, não abra mão, permaneça firme. Mas as lutas estão grandes, pastor. Fica no lugar da tua habitação, porque Deus vai providenciar o teu escape. A Bíblia diz que o rei disse: vai ter que cumprir o decreto. Pega Daniel. Levaram Daniel. E o rei estava em jejum. Um ímpio dizendo assim: Deus de Daniel, livra ele. Deus de Daniel, faz alguma coisa. Ei, em nome de Jesus eu profetizo que as pessoas que vão cruzar o teu caminho vão olhar para você e dizer: ei, o Deus de Cleiton, faz alguma coisa. Ei, o Deus de André, ajuda a minha casa. Ei, o Deus de Jefinho, faz alguma coisa. E Deus fará, e Deus fará, e Deus fará. Aleluia. Joga Daniel na cova. Jogaram. O rei passou a noite sem dormir. A Bíblia diz que ele não conseguiu dormir. Eu fico imaginando a cena. O rei dizendo: Deus de Daniel, salva ele desses leões. Não deixa os leões comer Daniel. Não deixa, não deixa, não deixa. Amanheceu o dia. A primeira coisa que o rei foi lá na porta da cova, dizer: Daniel, Daniel, tu estás aí? Daniel lá de dentro grita: oi meu rei, que viva o rei, que viva o rei, eu estou aqui, o meu Deus fechou a boca dos leões. Ai meu irmão, fica imaginando a cena. Aquele rei começou a dar glória a Deus, a cantar júbilos, a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor ouve as orações, o Senhor ouve as orações. O Senhor ouve as suas orações. O Senhor ouve as suas orações. A Bíblia diz que tira Daniel de lá. Não tinha uma marca. Uma marca. O rei olha para Daniel e diz: exaltado e glorificado seja o teu Deus. A partir de hoje, que toda Israel saiba que existe um Deus que é vivo, e um Deus que salva, e um Deus que livra, e um Deus que liberta. Você pode aplaudir esse Deus, glorificar o nome dele? Pode ser mais forte? Aleluia! Oh! Deus muda sentenças. Deus muda quadros. Ah, mas não tem mais jeito. Para Deus tem jeito, irmão.
Ah, mas não tem mais volta. Para Deus tem recomeço. Ah, mas não dá mais certo. Para Deus Ele conserta todas as coisas. Sabe qual foi o final da história? Aqueles homens que tramaram para Daniel, que estavam com inveja de Daniel, querendo a queda de Daniel, sabe onde eles foram parar? Foram parar na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que eles foram tragados pelos leões. Isso não é porque Deus é um Deus de vingança, não. Deus é um Deus de salvação. Deus é um Deus de transformação. Deus é um Deus de recomeço para aqueles que habitam na presença dEle. Amém?